pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse tapete de crochê. Esse tapete é um tapete bem bacana, feito com o espesso da Eurohome. Na aula de hoje a gente vai usar o Eurohome espesso, que é um barbante de 24 fios. Ele é o primeiro do Brasil e a composição dele é algodão. Além disso, além do Eurohome espesso, a gente vai usar também uma agulha de crochê, que vai ser aqui a número 7 milímetros. Se você tiver o ponto muito apertado, aí você pode usar a número 8. Mas antes de começar a aula, eu preciso avisar sobre a super promoção de smartphones Nefo X1 da TP-Link. Toda a linha X1 está com 20% de desconto, especial para quem acompanha o canal. Mas aproveite, pois é por tempo limitado. Link com mais informações e desconto na descrição do vídeo. Lembrando que eu vou usar o espesso, tá? Nessa receita. Se você quiser trabalhar com o Eurohome número 6, por exemplo, ou número 8, você pode usar também. Só que aí a sua peça vai ficar menor, tá? A gente não vai ter esse tamanho todo que a gente conseguiu usando o Eurohome espesso. Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. A gente vai começar aqui fazendo a laçada inicial. Então, eu faço o meu ezinho e puxo aqui o fio por dentro desse E, fazendo aqui o meu nozinho inicial, minha laçada inicial. Aqui a gente vai fazer 5 correntinhas. Terminando essas 5 correntes, a gente vem aqui na primeira correntinha e vamos prender um ponto baixíssimo, fechando essas nossas correntes em circular. Vou então começar aqui a primeira carreira, fazendo 3 correntes que vão servir como nosso primeiro ponto alto e mais uma correntinha. Venho aqui no círculo e vou trabalhar um ponto alto. Faço uma correntinha e um ponto alto novamente dentro do meu círculo. Assim, a gente vai trabalhando até a gente ficar aqui com um total de 10 pontos altos, intercalando sempre com uma correntinha. Então, vai fazendo sempre um ponto alto e uma correntinha até completar os 10 pontos altos aqui no nosso círculo. Terminando aqui esses 10 pontos altos, separados aqui por uma correntinha, lembrando que a gente conta essas 3 correntes aqui como nosso primeiro ponto alto. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminando esses 10 pontos altos, já contando com as 3 correntes iniciais, a gente vai fazer aqui a nossa última correntinha e prender um ponto baixíssimo aqui ao fim da carreira. Prendo aqui o meu ponto baixíssimo nessa terceira corrente daquelas 3 que a gente fez para servir como nosso primeiro ponto alto. Vou então começar aqui a próxima carreira fazendo 3 correntes e um ponto alto aqui no mesmo ponto de base. Faço então uma correntinha, venho aqui no próximo ponto alto de base e vou fazer novamente esses 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Dessa forma, a gente vai trabalhar aqui toda a nossa carreira, fazendo sempre um ponto, uma correntinha e 2 pontos altos em cima do próximo ponto alto de base. Tá ok? Vou trabalhando assim até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender aqui um ponto baixíssimo. Vamos começar a próxima carreira com 3 correntes que vão servir aqui pra gente como nosso primeiro ponto alto. Faço uma correntinha a mais, venho aqui no próximo ponto alto de base e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui nesse próximo grupinho aqui de 2 pontos altos de base, vou fazer um ponto alto no primeiro ponto de base, uma correntinha, venho aqui no próximo e faço novamente um ponto alto. Assim, a gente vai trabalhando, fazendo sempre um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, até o fim da nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo, vamos começar
a próxima carreira fazendo aqui 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. Venho aqui nesse espaço de uma correntinha e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Faço então um ponto alto aqui em cima do ponto alto de base, e assim a gente tem aqui o nosso primeiro lequezinho. Vou fazer então uma correntinha, venho aqui no próximo lequezinho e vou fazer um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. No espaço de uma corrente, a gente vai trabalhar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E um ponto alto aqui nesse próximo ponto alto de base. Dessa forma, a gente vai trabalhando até o fim da nossa carreira, fazendo aqui esses nossos grupinhos de pontos altos, esses lequezinhos. Chegando ao fim da carreira, a gente vai começar a fechar as nossas carreiras aqui de um jeitinho um pouco diferente, que é para dar um acabamento mais bonito na nossa peça. A gente vai aqui ao final da carreira, terminando de fazer aqui a nossa correntinha, a gente vai esticar um pouquinho essa laçadinha, tiro aqui a agulha, venho aqui no ponto onde eu faria o ponto baixíssimo e vou colocar a minha agulha de trás para frente, puxo essa laçadinha aqui, que a gente deu uma esticadinha, para trás da peça. E aqui atrás a gente vai fazer uma correntinha, estico novamente um pouquinho essa laçada e venho aqui com a minha agulha no próximo ponto, levando essa laçadinha aqui para frente da peça novamente. Aqui a gente vai iniciar a nossa próxima carreira e assim o acabamento ele fica um pouco melhor do que fechando com um ponto baixíssimo. E aí a gente vai sempre andar um pontinho para o lado dessa maneira. Por isso eu não comecei a peça fazendo o acabamento dessa forma, tá? A gente começou fazendo com ponto baixíssimo porque a gente não podia andar um ponto para frente, tá? Um ponto para o lado, perdão. E aí, a partir dessa carreira aqui, a gente já pode fazer esse acabamento. Todas as carreiras daqui pra frente, a gente pode fazer assim, tá ok? E aí, aqui, então, a gente vai começar a nossa carreira fazendo aqui as 3 correntes que vão servir como nosso primeiro ponto alto. Venho aqui no espaço de uma correntinha de base e vou fazer aqui um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. No próximo ponto alto de base, a gente vai fazer um ponto alto. Esse aqui vai ser o nosso leque dessa carreira, fazendo um ponto alto em cima desse segundo pontinho alto, pulando sempre o primeiro e o último, tá? Então, um ponto alto em cima do ponto alto, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no espaço de uma corrente de base e um ponto alto em cima aqui desse próximo ponto alto. Faço, então, uma correntinha. Venho aqui no próximo lequezinho de base e vou pular o primeiro ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. No espaço de uma corrente de base, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E um ponto alto aqui no próximo ponto alto de base. Esse, então, vai ser o nosso passo a passo, vai ser a nossa repetição até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai fechar aqui essa carreira da mesma forma que a gente fechou a carreira anterior, levando aqui a laçadinha para trás. Depois de fazer a correntinha, leva a laçadinha para trás, faz uma corrente e leva a laçadinha para frente novamente, pelo próximo pontinho de base. Aqui a gente vai iniciar a nossa próxima carreira fazendo 3 correntinhas que vão servir aqui como nosso primeiro ponto alto. Nesse espaço das 2 correntes de base do nosso leque da carreira anterior, a gente vai fazer 2 pontos altos. Faço então 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espaço, nesse espacinho de 2 correntes de base.
No próximo ponto alto de base, a gente vai fazer um ponto alto. Então, o nosso leque vai ficar com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Sendo que a gente coloca um ponto alto aqui em cima do ponto alto do leque da carreira anterior, sempre pulando o primeiro e o último. E aqui no meio a gente coloca os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aí coloca aqui o ponto alto em cima do próximo ponto alto, deixando de trabalhar esse último. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo leque de base, vou trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou o primeiro. Pulo esse primeiro ponto alto, no próximo a gente coloca um ponto alto e no espaço de 2 correntes de base, a gente vai fazer os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Um ponto alto em cima desse próximo ponto alto e esse último aqui a gente pula. Faço uma corrente e já começo a trabalhar o próximo leque. Dessa maneira aqui, a gente vai trabalhando até o fim da nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai fazer aqui o nosso acabamento, esse acabamento que eu ensinei para vocês. Vai ficando dessa forma, o acabamento da finalização da carreira fica bem bacana, melhor do que fechando com ponto baixíssimo. E aí, terminando aqui, fazendo o nosso fechamento da carreira, a gente vai começar a próxima com 3 correntes, que vão servir aqui como nosso primeiro ponto alto da carreira. No próximo ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto. Aqui no espaço de 2 correntinhas de base, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. Vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Fiz aqui os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto do leque da carreira anterior, pulando o último ponto. Então, eu trabalhei aqui um ponto alto em cima de cada ponto alto de base do nosso leque da carreira anterior, sempre deixando o último ponto aqui sem trabalhar. Sempre o primeiro e o último ponto a gente vai deixar sem trabalhar. Vou então fazer aqui uma correntinha, venho no próximo lequezinho de base, vou trabalhar da mesma maneira. Eu pulo o primeiro ponto, no próximo eu começo o meu leque, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. No espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Faço então um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, aqui no meu leque. Uma correntinha, sempre pulando aqui o último ponto, faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto do próximo leque e no próximo a gente já começa o nosso próximo lequezinho. Dessa maneira aqui a gente vai trabalhando, fazendo toda a nossa carreira. Dessa forma, então, a gente vai fazendo aqui os nossos leques, fazendo toda a volta até o fim da carreira. Terminando essa carreira, eu vou continuar trabalhando, fazendo sempre esse mesmo passo a passo, até chegar à 14ª carreira. Até chegar a essa 14ª carreira, a gente vai sempre trabalhar os nossos leques desse jeito que eu ensinei para vocês. A gente sempre vai fazer aqui o nosso leque, pulando o primeiro ponto de base. No próximo, a gente começa aqui o nosso leque, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. No espaço do leque, no espaço de 2 correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aí, continuo trabalhando aqui o leque, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, pulando sempre o último ponto alto de base também. Então, a gente vai sempre pulando o primeiro e o último ponto de cada leque. Entre um leque e outro, uma correntinha.
E aí, com esse passo a passo, fazendo sempre assim, cada carreirinha, a gente vai sempre ficando com um ponto alto a mais aqui no nosso leque, um de cada lado. Então, a gente começou aqui com 2, aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 4, e a cada carreira a gente vai aumentar um ponto alto em cada lado aqui do nosso leque, tá ok? Dessa forma, a gente vai continuar trabalhando até a gente chegar à 14ª carreira. A gente está aqui na 7ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa 7ª carreira eu comecei com vocês. Vou terminar essa 7ª carreira e vou continuar trabalhando até chegar à 14ª carreirinha. Quando chegar a essa 14ª carreira, eu volto para poder continuar aqui com o nosso passo a passo. Faça aí então e eu já volto para a gente continuar com a aula. Aqui então, pessoal, eu já cheguei à minha 14ª carreira. E aqui nessa 14ª carreira, a gente já tem 11 pontos altos em cada ladinho aqui do nosso leque, tá? Então, cada lequezinho a gente vai ter 11 pontos altos em cada um dos lados. Tanto nesse quanto nesse aqui também. 11 pontos altos aqui desse lado também. Chegando aqui a essa 14ª carreira, a gente vai mudar um pouco o nosso passo a passo, a nossa receita. Então, a gente vai começar com 3 correntes, lembrando sempre de finalizar as nossas carreiras dessa maneira que eu ensinei para vocês, para o nosso acabamento ficar bem certinho, bem bacana. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes, já começando a carreira aqui nesse segundo ponto do leque de base. Comecei com 3 correntes para fazer o primeiro ponto alto e mais uma correntinha. Pulo um ponto de base, no próximo eu vou fazer um ponto alto. Faço então uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. Assim a gente vai trabalhando até a gente chegar aqui no espaço de 2 correntes de base, do nosso leque aqui de base. Chegando aqui nesse espaço de 2 correntes de base, a gente vai fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Aqui no espacinho do leque. Vou então fazer uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. E vou trabalhando assim até chegar aqui no encontro de um leque com o outro. Terminei de trabalhar aqui esse outro lado do leque, e aí chegando nesse ponto aqui de união entre um leque e o outro, a gente vai ter aqui o nosso último ponto alto, nesse penúltimo ponto do leque, sempre deixando esse último ponto aqui sem trabalhar. E aqui eu não vou fazer uma correntinha. Eu terminei de fazer o meu ponto alto, eu já venho aqui direto no próximo leque. Pulo o primeiro ponto, no segundo eu faço um ponto alto. E continuo trabalhando aqui da mesma forma que a gente trabalhou no primeiro. Vou sempre coloquei aqui meu primeiro ponto alto nesse leque, vou fazer uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. Vou trabalhando assim até chegar no espacinho de 2 correntes de base. Aqui eu faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu coloco novamente um ponto alto e começo novamente essa repetição de ponto alto, uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Dessa maneira aqui a gente vai fazer aqui toda a volta até o fim da nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente já pode prender um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. Fez aqui o ponto baixíssimo, fechando essa carreira, a gente já vai começar a próxima. Não precisa fazer uma correntinha, a gente já entra direto aqui no espaço de uma correntinha de base
e vamos fazer aqui o nosso ponto baixo. Faço então uma correntinha, venho aqui no próximo espaço de uma corrente de base, faço um ponto baixo. Uma correntinha, venho no próximo espaço de uma corrente de base e faço um ponto baixo. Assim a gente vai trabalhando, caminhando aqui até esse topo aqui do nosso leque. Aqui nesse espaço, nesse V de base, a gente vai fazer, depois aqui do ponto baixo, faz uma corrente, vem aqui nesse espaço do V e vamos fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, nesse mesmo espaço do nosso V aqui de base. Faço então uma correntinha e venho trabalhando um ponto baixo em cima de cada corrente de base, sempre colocando uma correntinha entre um ponto baixo e o outro. Vou trabalhando assim até chegar aqui no ponto de união. Terminando, chegando aqui nesse ponto de união, a gente vai fazer aqui o último ponto baixo desse leque e vamos passar aqui para o próximo leque sem fazer nenhuma correntinha. Então, terminei aqui, coloquei meu último ponto baixo no último espaço de uma corrente de base, vou pular esse espaço aqui, que é o encontro de um ponto alto com o outro. Vou vir nesse espaço de uma corrente e vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui eu volto a trabalhar uma corrente entre um ponto baixo e o outro, colocando sempre o ponto baixo nesse espaço de uma corrente de base. Assim a gente vai caminhando aqui até o topo do nosso leque e chegando aqui no nosso V de base, aqui no topo do leque, a gente vai fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Uma correntinha, venho aqui trabalhando a próxima lateral, da mesma forma, colocando um ponto baixo em cima de cada corrente de base e entre um ponto baixo e o outro, vou colocando sempre uma correntinha. Dessa maneira aqui, a gente vai trabalhando, fazendo aqui o acabamento da nossa peça, fazendo a volta inteira até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai finalizar a nossa carreira com aquele arrematezinho, aquele acabamento que eu ensinei para vocês. Então, eu estico um pouco a laçada, levo ela para trás aqui da peça e aqui eu faço uma corrente. Nesse ponto, eu já posso cortar aqui o meu fio e passo esse fiozinho aqui por dentro dessa correntinha que a gente fez. Esse vai ser já um nozinho que vai ficar bem com um relevo bem baixo aqui, tá? Praticamente não dá relevo. E aí a gente tem aqui tanto a parte da frente quanto a parte de trás da peça bem feitinha, com acabamento bem bacana. E aí é só esconder aqui esse fio, sempre escondendo pro lado aqui contrário, tá? Para poder ficar esse nozinho certinho com baixo relevo. E aí vou esconder pra cá, passando por entre os pontos. Depois disso, a nossa peça já tá finalizada. Assim, então, pessoal, a gente já tem a nossa peça finalizada. Ficou um trabalho muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei e compartilhar. Essa é uma forma gratuita de você apoiar o meu trabalho e, além disso, me incentivar a continuar fazendo essas aulas que eu faço com tanto carinho para vocês. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até lá!